Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gol. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou na companhia do habitual João Gil, que foi habitual no último episódio em que não houve mais nenhum membro, mas houve a presença ilustre de Rui Santos, um episódio super interessante sobre a sua carreira, a sua passagem na Oliveira do Hospital e todo o seu percurso, por isso está disponível no Spotify e YouTube. E não só, que ele depois ainda teve ali uma palestra de bolas paradas a seguir, não foi? Pois foi, mas isso já foi em off. Em off também... Isso vai para o Patreon. Vai para o Patreon. E estamos infelizmente na companhia de João Blanco, não há Miguel Rocha. É tudo infelizmente até alguém ter de editar o episódio e publicá-lo. Mas estamos aqui para voltar a falar da atualidade esportiva, por acaso tem sido bom, porque ora é um episódio de atualidade esportiva, ora um episódio com convidado, por isso estamos assim numa boa senda. E podemos começar com aquele que entrou primeiro nesta jornada, o Futebol Clube do Porto. Por isso, Blanco, o Futebol Clube do Porto, que parece dependente de Rodrigo Mora, é um Porto que vai sobrevivendo graças às individualidades que tem, ou o coletivo ainda funciona? O Porto é um coletivo? É essa a pergunta que eu devo fazer. Não, em primeiro lugar, olá a todos. Queria só vir aqui recuperar o 11 titular do Porto, está aqui à minha frente. Em primeiro lugar, um jogo com Zé Pedro. Finalmente. Por falta de opções, havia alguém expulso, acho eu? Não. Não. Olha, o Otávio estava fora. Ou estou a sonhar? Está bem, mas Não, há o um Otávio... Pérez, Não, eles estavam convocados, foi por opção. Sim. Estava no banco. Estava no banco. Pois. Engraçado. Quem foi expulso foi o Gonçalo Borges, mas isso até é uma ajuda para o Porto. Claro. Isso Não, até olha, ajuda. Em primeiro lugar, um bom jogo de Zé Pedro. Já tínhamos vindo aqui a elogiar algumas vezes e até vi alguns elogios também à exibição dele. Acho que é um jogo muito deste Porto que vamos ver agora até a final da época. Não vai ser muito diferente disto. Os resultados que conseguirem vão ser arrancados a ferros, os que não conseguirem vão ser um bocadinho mais do mesmo. Os últimos jogos do Porto, se excluirmos a derrota com o Benfica no Dragão, têm sido só vitórias por um golo, onde o Rodrigo Mora é que decide aquilo porque é o único desequilíbrio. De resto é, de alguma forma, potencializar e preferir o equilíbrio defensivo e que a equipa se mantenha organizada. Bola para o Puto desequilibra e está feito. E o Rodrigo Mora com 2 excelentes golos, o segundo melhor que o primeiro. Não há muito mais a dizer. Acho que a partir do momento em que se vai ficando mais completo e vai ganhando mais experiência, e a partir do momento em que o coletivo à volta dele também melhorar, acho que o Porto vai ficar muito mais completo. Acho que lhe fazia bem também passar a próxima época, pelo menos ainda em Portugal, não cometer o erro do João Félix, por exemplo. E acho que vai fazer o seu caminho. O Porto é que tem muitas peças que, se tudo correr bem, para o ano não vão fazer parte, não é? Acho que o Fábio Vieira pode acrescentar noutro sítio, num duplo pivô no meio campo. Vamos ver se fica para o ano. Eu não acredito que fique no Arsenal, mas não sei se o Porto tem... Eu não sei. Pois. O PP também já não pode fazer parte das soluções, por exemplo. O Marcano é uma solução sólida, mas de recursos também. O João Mário Jesus. Eu não consigo ver um jogo deste gajo que seja porreiro. Eu continuo sem perceber porque é que o Martim Fernandes também não ganha aqui alguma preponderância. Não, ele estava suspenso para este jogo. Estava suspenso para este jogo? Mas ainda assim nos últimos jogos tem sido o João Mário titular. se não me engano. Alguns vão rodando. Vai dar um bocado ao mesmo. Mas para esse não sabia, por acaso. O Martim vinha de lesão, o João Mário por isso foi titular durante muito tempo e o Martim já foi titular no jogo anterior. Que o João Mário... Sempre que a bola chega lá parece que é nível... É que nem é técnica, é tomada de decisão. Parece que é muito estranho as coisas que acontecem. De resto, o Porto... Eu não posso dizer que foi um jogo perfeito, porque o Famalicão teve algumas oportunidades, inclusive um golo onde já tive a discutir isto um bocadinho com o Canhoto. Eu acho que o Diogo Costa tem alguma parte de culpa. Não concordo. Concordo. Se fosse o Trubin concordavas. Não, ou seja, estamos Sim, a falar... talvez. Desculpa lá, estamos a falar de uma bola descoberta onde não há nenhum portador do Porto a pressionar... Porque raio que estão fora da baliza, ou seja, não acho que faça sentido. Aquilo obviamente sem querer, mas acho que o guarda-redes também está preparado para isto. Como a bola foi. Aquilo é uma bola que parece que vai fazer cruzamento, depois do nada desvia para a baliza e ainda vai à barra. O efeito é traiçoeiro, não estou a dizer que não. O que eu estou a dizer é,
Estamos a falar de uma bola descoberta. Não vi ninguém do Porto a pressionar aquela zona, portanto o jogador do Famalicão tinha todo e mais algum tempo para decidir o que quisesse. Vamos imaginar que era uma coisa intencional. O Diogo Costa também não estava preparado, era este o meu tema. Mas de resto, ou seja, o jogo não foi horrível em termos defensivos. Acho que o que o Famalicão criou não foi de erros do Porto, acho que foi de mérito do Famalicão, que é também uma equipa muito sólida. Falamos muito do Estoril, mas falamos pouco do Famalicão, que o novo treinador tem Diogo crescido. Oliveira. Curiosa esta história de um treinador de guarda-redes conseguir Hugo Oliveira. pegar assim. Está bem, poça, mas estou a dar o contexto dele. Não dás o nome? Do Oliveira, poça. Não, acho que muito curioso conseguir pegar nesse. Devido num contexto diferente e conseguir pegar destaque aqui. Algumas decisões que ao longo da época também não faziam grande sentido. Por exemplo, o Zlobin, que tinha feito uma excelente primeira metade da época, fomos falando aqui uma vez ou outra, é banco. Não está lesionado? Não. Não. Mas Tá eu aqui. acho que ele chegou a estar. Não, isso é possível. Então, mas se voltou, não recuperou o lugar. Sim. E pronto, isto é o Rochinha que eu estou a pensar. Sim. Que giro, é banco no Famalicão. Ok, o Sporting quis atacar o campeonato. Também está aí o Gil Dias, se não me engano. Está bem, mas o Gil Dias já sabemos que vai andar sempre aqui a rolar isto. Agora, o Rochinha, sim, o Sporting quis atacar alguma coisa. Parece-me bem. Bem, continuando. Acho que foi um Famalicão possível, ou seja, perder 2-1 no Dragão não é um mau resultado. É um mau resultado se pensarmos que é este Porto, digamos assim. Mas foram competitivos e o Porto acho que vai ser sempre um bocadinho disto a final do ano. Vitórias um bocadinho arrancadas a ferros. Nesse aspecto o Braga tem convencido muito mais, até a nível de exibicional. Sim. Com uma boa vitória agora no Estoril. Um bocadinho patrocinado pelo Robles, como estávamos a dizer aqui em off. Mas acho que o Porto vai ser sempre um bocadinho disto até a final do campeonato. O Porto também. O único objetivo que tem agora, possivelmente, é o terceiro lugar, mas já não há confronto direto. Portanto, a fazer o seu trabalho e rezar que o Braga perca pontos. Vamos perceber como é que também vai evoluir essa situação. É a diferença de 1 ponto entre os dois. Sim. Ok. Mas pronto, sobre Sim. o jogo do Porto é isto. E dizer que o Gonçalo Borges, que é que... não, muito mais a dizer do Gonçalo Está a fazer um favor aos espectadores, não é? Não, é que ele é associado, mas ele é que é. O único momento que eu me lembro do Gonçalo Borges ser aplaudido no Dragão foi quando deu uma fruta ao Otamendi no Clássico. E vê lá É, como é que mas, isso... e quando marcou aquele gol no Dragão, acho que foi no 4-0 ao Boa Vista, quando marcou o gol do Dragão e faz assim para os adeptos. Sim, O que é que és quando tu? foi o seu primeiro. O que é que tu és? Ele é extremo, já tinha mais de 60 jogos pelo Porto e só ia que marcou o primeiro gol. É inacreditável. Enfim. E é como eu chamo lá em casa, é o anti-aura. Gil, o que é que tens a dizer também sobre este jogo? Olha, foi um jogo que o Porto acaba por mostrar uma solidariedade e solidez defensiva, se calhar mais acima do que tem feito ultimamente, e para isso contribui sem qualquer dúvida a presença de Marcano, que ultimamente já tem vindo a ser titular, e também de Zé Pedro, que é o que nós temos vindo a dizer, que é o melhor central do Porto na nossa opinião, quase unânime, diria eu. Falar de centrais, não estamos a contar com o Eustáquio. Sim, exatamente. Depois a questão do Eustáquio também é importante referir, que me parece que finalmente o Anselmi assumiu esta forma de jogar com o Eustáquio quase como o terceiro central no meio. Na maioria das vezes ele joga mesmo como terceiro central. Inclusive em construção, que ele antes costumava subir um pouco mais, penso que agora está a assumir uma linha de 3 com o Eustáquio. Portanto eu diria que... Sim, mas o Rocha também já foi falando, ou seja, aquela posição se calhar para o ano é da Alvarela. Sim. Mas eu não sei se o Alan Varela estará assim tão talhado quanto hoje está aqui para essa posição. Não pela saída a jogar, mas porque acho que o Alan Varela defensivamente não é tão bom como o próprio Eustáquio. Não é tão inteligente. O Eustáquio é talvez o jogador mais inteligente do Porto e por isso consegue adaptar-se melhor. Certo. E depois, se calhar, o Alan Varela também é importante mais à frente para construir, vá no meio campo mesmo e não tanto na linha recuada. Por isso, parece-me que o Anselmi está a optar bem por esta colocação em campo. Isso reflete-se, lá está, no processo defensivo. Ofensivamente, o Porto não continua a faltar-lhe muita criatividade. A maioria das jogadas do Porto é sempre a bola no corredor esquerdo para o... faltava o nome do lateral esquerdo. O Francisco Moura. Fazer cruzamentos, normalmente para o Samu. Neste último jogo até o Samu não joga o Denis Gul. Não faz um jogo nada por aí. Um jogo muito apagado, sim. Um jogo apagado, mas é um avançado que sabe o que é uma bola no pé e sabe jogar de costas para a baliza. O Samu não sabe. Oferece Sim, coisas diferentes. Idealmente seria uma mistura dos dois. Pois, isso era bom, não é?
Pronto, mas o Denis Gould não faz assim um jogo nada por aí além. Neste momento não sei o que é preferível. Eu acho que para o estilo de jogo do Anselmi, se calhar o Denis Gould é um ponta-lança mais acertado neste estilo de cruzamento e finalização, porque me parece que o próprio Samu há muitos jogos em que tem cruzamentos bem tirados, tensos, e ele manda por cima, falha a abordagem. Eu acho que não é um ponta de lança talhado para isso, para esse tipo de jogo, para finalização dessa forma, assim dentro quase da pequena área. Eu acho que é um dos poucos estilos de jogo do Samu. Era assim que ele eu marcava acho no que início da temporada. Ele não tem aquilo Acho que que não. o Gil está a dizer, ele não tem aquela frieza em frente da baliza, em oportunidades que não envolvam vir de trás a cavalgar. Sim, exatamente. Ou seja, o Porto agora está um bocadinho mais direcionado para cruzamentos, que são rasteiros, ou seja, tentar forçar uma bola entre linhas, mas a partir do corredor, eu percebo o que o Gil está a dizer. Enquanto se calhar com o Vitor Bruno, ele potenciava mais o jogo mais das o costas. ataque à profundidade. Exatamente, o ataque à profundidade. É um bocadinho aquilo que um grande analista disse no 68, a dizer que o Martin Anselmi matou o Samu. Exatamente. Num Reels que está disponível no nosso Instagram e TikTok. E que aconselhamos a verem. Claro. Exatamente. Que grande O Gil não analista. viu. Eu por acaso vi. Também é analista de uma equipa. Ele diz sempre por acaso. Por acaso vi. Só para. Também é um analista de uma equipa técnica. Pois, muito bem. Pronto, mas concluindo a minha visão no ponto de vista ofensivo, o Porto é muito isto, e depois muitas vezes tenta jogar interiormente com o miúdo, com o Mora. Hoje está-me a falhar os nomes. Hoje estás muito fixe. Estão a falhar os nomes. Parece o Paulo Futra, comentário. Ele teve a estudar de manhã, coitado. Por acaso tive. Com o Mora. Que é um prodígio, vê-se mesmo que vai ser em espaço curto. É uma coisa incrível a forma como ele tira jogadores do caminho, faz aquelas muitas vezes simulações de vai para um lado, Acho que isso é puxa mesmo para o melhor outro. dele, por acaso. Sim. Dribla em espaço curto, a quantidade de golos que ele marca a tirar gajos mesmo à frente dele. Ele finge que simula que vai para um lado, puxa para o outro e tem feito isso bastantes vezes. E marca muitos golos assim. E também gosto muito da colherada que ele mete assim na bola, meio em chapéu. Também tem. Sim, um vai assim grande meio gol. lenta, mas vai colocar. Sim, É um exatamente. grande gol. É uma coisa característica. Acho que é mesmo dele. E o Porto tem sobrevivido muito por causa disso, não? Se calhar estaríamos a ver vários empates do Porto, porque com a criatividade que eles têm na frente, é só mesmo o Mora e o Fábio Vieira, porque de resto são muito fracos ofensivamente. Ele que já leva 8 golos Pois, na época. já é bem bom. E só Tem foi. mais gols que Di Maria já agora. Isso- Olha, isso- desculpa, Não, acho que tem o na mesmo época não. número de gols de Di Maria, mas Sim, o Di Maria teve 3 meses parado. Está bem, o Rodrigo Mora Mas começou a jogar em a todas partir as de competições? janeiro ou dezembro. Em todas as Agora Vitor- O Mora já tem 12 Ah, jogos a campeonato, titular. Acho que o Di Maria, eu vi esta estatística, acho que era, isto é um bom facto por acaso. Mas o Di Maria acho que tem 8 gols, 5 de penalti. Rodrigo Mora 8 gols, nenhum de penalti. Quantos golos de penalti tem o Joker? Mas o que é que isso tem a ver? Também ia o Rodrigo perguntar Mora isso. com um campeão mundial joga no nosso campeonato. É isso. Pronto, já tem 37 anos. O Rodrigo Mora vai acabar o campeonato com 10 gols, sendo que é a época de estreia. Nível Não, sério. atenção, não quer desmerecer o Rodrigo Mora. Agora também de estar Até assim. Os próprios benfiquistas sabem que neste momento se calhar é melhor jogar sem Di Maria do que o... Até o próprio Di Maria reconhece. O Di Exato. Maria teve parado de dezembro a abril. Portanto, É. sim. Sim. Ele lesiona-se no Ele final. não joga, ele não faz um jogo para o campeonato desde dezembro a abril. Ele lesiona-se no final de dezembro e volta agora a meio de abril. Ele não fez um jogo para o campeonato desde dezembro a abril. Impossível. Não. Por Impossível. acaso não me lembro, eu sei que ele teve muito tempo fora, mas não sei, Impossível. Não foi não sei tanto dizer tempo. se é mesmo esse tempo ou não. Mas Mas vá, diz lá. Eu sei que vocês sonham com o Di Maria. Eu também, eu sou Sport, também gostava de ter um jogador maior que o clube. exato. Calma, estás a dizer que o Di Maria é maior que o Benfica? Não, Tu maior acabaste que o de dizer isso? Sporting. Não, É desculpa. maior que o Sporting. Ele acabou de dizer É maior isto. que o Sporting. Não, vocês queriam ter um jogador que é maior que o clube. foi o que eu Exatamente. disse. Eu tenho um jogador maior que o Benfica. Deixa eu estar isso. É final de janeiro. Físico, já. Vá, deixem lá esta conversa. É final de janeiro até abril. Então já estamos diferentes. Já Pronto, é estamos 2 meses e meio. Um mês de diferença já. É 2 meses e meio. Mas pronto. Mas Mas continuar enquanto eu vejo aqui o que eu quero ver. Não, já tinha acabado, também já tinhas feito uma análise ao Famalicão, que também se bateu bem, tem vários jogadores que eu gosto muito, o Sorriso, o Aranda, que acho que nem... Não, O Gustavo Sá faz um Gustavo Sá, um jogo. sim, Gustavo Sá não fica lá para o ano. pá, não. Mas relativamente a este jogo, gostaria também de destacar a entrada de Tomás Pérez e para uma zona do terreno que não se estava à espera. Não é? Acho que toda a gente e o próprio Tomás já jogou nessa posição quando foi contratado, naquela posição do Eustáquio, e desta vez jogou mais à frente. Ou seja, o Anselmi mete o Noan Pérez e
e sobe o Eustáquio, passa definitivamente a 3 centrais, sobe o Eustáquio um bocadinho e o Tomás Pérez jogou ou seja, o Eustáquio joga na posição da Alan Varela e o Tomás Pérez entra meio que para a posição de Fábio Vieira e por isso jogou um bocadinho mais à frente. Acho que o próprio Anselmina está aqui um bocadinho à procura de onde o colocamos, também é um jogador super novo. Eu não sei se por lesão ou pelo Anselmi querer, mas eu não vejo o William Gomes. Ele estava agora meio lesionado. Ok. Ele agora até abdicou dos dias de folga que acho que o Anselmo me deu para debelar a lesão. Exatamente. Boa. Grande verbo. Boa. Não, mas só Di Maria, vá. Só pegando o Di Maria, nós, primeira intervenção do Rodrigo Canhoto quanto à lesão de Di Maria foi final de dezembro até abril. Não dá para ver bem neste gráfico. Parafraseando. Até agora estamos no prolongamento. Di Maria faz um jogo a titular, se não me engano. Mas pronto, isso não é relevante. Faz o jogo. Saiu aos 76 minutos, portanto foi titular. Contra o Mónaco fora, pelo Benfica, dia 12 de fevereiro. E volta a jogar pelo Benfica. E lesiona-se outra vez nesse jogo. Contra o Gil Vicente, entre os 74 minutos, a dia 28 de março. Portanto, passámos de final de dezembro até abril, a meio de fevereiro, 12 de fevereiro. Mas esse jogo ele tinha estado lesionado. Eu já tinha estado entrou lesionado. um bocadinho e voltou-se a lesionar. Eu já tinha estado lesionado. Ele estava lesionado, entrou e lesionou-se outra vez. Não, mas ele jogou, tinha jogado 3 dias antes, tinha jogado depois 4 dias antes, tinha jogado aqui o final de janeiro todo. Sim, mas foi com o Rodrigo. Jogou com o Barcelona em casa, jogou com o Casa Pia fora, jogou com os Juventus fora, jogou com o Estrela em casa, Mónaco, Interregno e Gil Vicente. Então, estamos aqui a falar, a diferença que o Rodrigo disse, que era uma diferença temporal de no mínimo 12 semanas, estamos a falar de 6. Metade. Muito obrigado, Polígrafo. Foste agora aqui uma grande ajuda. Portanto, Desculpa lá, o que é que este gráfico parece? Não é dezembro? Mas eu não vejo isto com gráficos. Está bem, estava só a dizer. Aqui parece dezembro. Mas agora a tua informação vem do SofaScore agora. Não é do 0-0, uma fonte fiável? Eu gosto muito do 0-0, mas não estava com o 0-0 aberto. Passando para o lado errado da segunda circular, para o lado do Sporting, se já houve jogos ou épocas que achámos que era Ioqueras ou dependente, acho que não há uma tão grande como esta. Mais 3 golos. Mas só podias achar outra. mais 3 golos para o Panzer sueco. Blanco. Ioqueras ou dependente desta equipa? Apesar de ter sido a melhor primeira parte desde que o Rui Borges chegou. Sim, olha, em primeiro lugar é verdade. Foi uma primeira parte muito boa do Sporting que só pecou por muito desperdício e principalmente trincão. Mas não só. O Géni também me lembro que falha uma ou outra. Acho que nunca tive tão tranquilo no estádio a ver um jogo do Rui Borges. Depois da segunda parte, claro que tinha surgido em tranquilidade. Mas eu não acho que seja de Ioqueras ou dependente. Eu acho que é normal quando tu tens um avançado espetacular e tão completo como aquele. É que nem é o ponto de marcar todas as oportunidades, ou 90% das oportunidades que tu lhe dás. É o ponto de ser tão completo como ele. Tanto tu com ele, tanto podes jogar. Estávamos a dizer que o Samu só jogava na profundidade. Tu com ele podes jogar com cruzamentos a partir da linha de fundo, podes jogar com cruzamentos atrasados, podes jogar sem cruzamento de jogo interior, podes jogar, trai o adversário, estica na frente, com o gajo corre pelo corredor e vem para o meio, podes jogar com o Ioqueras como quiseres. Apesar de, evidentemente, haver formas que o potenciam melhor do que outras. Eu não sei se é ser dependente. Agora, eu sei que se temos um avançado prolífero, é preciso alimentá-lo. E acho que isto faz todo sentido. Acho que o Benfica também melhorou quando percebeu como melhor alimentar o Pavlidis, seja isso da forma como organiza os extremos, se à direita joga outro colo à esquerda, ou se é o Sheldon que tem de jogar, ou o que seja. Portanto, tanto em termos de intervenientes como em termos de estilo também. O próprio, sei lá, quando estava cá o Basócio, Jorge Jesus admitia que o Sporting jogava para o Basócio. Ora, temos um jogador na área que teve um recorde absurdo, que acho que foram 46 golos seguidos a primeiro toque. Se tu tens este gajo na área, então não vai jogar para ele, não, joga para trás. Também tinhas o Bruno Fernandes, portanto, o problema era lá atrás, não era à frente. É aquele mesmo em que tens tipo um Ferrari à frente, coisa mais ou menos a meio, depois tens um desenho de patas de cavalo atrás. Jorge Susada. Eu não sei se é ser dependente, eu sei que é aproveitar os recursos que tens. Até porque, ou seja, estamos a falar destes golos. Olha, o primeiro golo não é propriamente ser Ioqueras ou dependente, é encostar que... não vou dizer que qualquer um faz, porque, enfim, só ele tem os números que tem, mas aquilo não é, tecnicamente, não é uma coisa brutal. O segundo golo aí sim, então, e o livre, claramente que sim. Mas quanto ao Sporting, gostei muito do jogo, acho que é muito diferente jogar com quem dá ala ou não jogares, acho que o Maxi só pode ser ala.
Eu não sei de onde já o Amorim tem a mesma ideia. Não sei de onde é que veio a ideia de que o Maxi é extremo. O Amorim, quando começou a jogar lá, disse: porque é mais fácil para se adaptar primeiro à intensidade e depois descemos, que essa é a ideia. Depois o gajo lá se enganou no gol com o City e faz um grande gol dessa posição. Depois a malta achou: o gajo não, o gajo é burro a pressionar que nem uma porta. Aliás, contra o Braga custou-nos caro isso. Porque o Maxi sai do lateral, vai cair ao central, do central palpa ao todo, bola no lateral e é o lateral que faz o cruzamento para o patrão. Portanto, não faz sentido nenhum. Portanto, acho que é muito mais benéfico o Maxi jogar à ala. O Géni tem feito ali aquele papel do Pote no início do ano, não fazia tão bem. Agora, até tenho gostado porque também não solicitam tanto o Géni a jogar de costas. Essas bolas entram mais ao para o Trincão, ou para o próprio Jokers, ou para o espaço para o Maxi. Isso não acontece tanto com o Géni. O Géni acontece quando já está num momento mais diferente para o jogo, ir para cima, desequilibrar, é diferente. Trincão um jogo que é bem apagado, mais um grande jogo do Yulman. O Diomandé é o que é, ou seja, o Diomandé... 3 minutos, pumba. Não, o Diomandé é aquela cena que em 10 lances o gajo em 9 limpa-te aquilo com uma facilidade, mas tens o 10º que achas que vai ali alguma coisa correr mal a algures. E tens muito, muito medo. Então, há um livro do Sporting para aos 10 minutos, dentro da área do Moreirense, em que o Diomandé faz um ótimo corte já agora. Por amor da santa. Mas enfim, acho que o Sporting até a nível tático surpreendeu muito. É muito raro que o Rui Borges... Eu neste jogo, eu não percebi se o Sporting nos primeiros 15, 20 minutos estava a jogar com 4 defesas ou com 3. Ou vá, com uma linha de 5 ou com uma... Whatever, vocês perceberam. Estávamos a jogar naquele 4-4-2 com que o Rui Borges chegou, ou um 4-2-3-1 um bocado mentiroso, ou estávamos com o 3-4-3. Estávamos com o 3-4-3, mas era uma saída a 4 que o Rui Borges não costumava utilizar, e depois era a construir quase um 4-1-5. Era uma coisa que o Guardiola fazia muito no Bayern, que era jogar com 5 avançados lá à frente, que era o Trincão por dentro, que anda na largura, o Géni por dentro, o que anda à direita, o Maxi à esquerda e o Panzer sueco alto nórdico loiro na frente. E atrás uma linha com 4, com o Quaresma, com o Diomandé, com o Inácio e Debasto o Yulman. com o Debasto baixava um bocadinho. Mas isto muitas vezes acontecia, ou seja, são formas diferentes de atacar, e eu acho que claramente o Moreirense ficou desnorteado por causa disso. Eu acho que o Baki não preparou o jogo tendo isso em conta, também não poderia saber. E cometeu um erro porque não... Ou seja, contra o Sporting só consegues defender com 5 defesas. Sim. Não consegues defender com 4. Não necessariamente. Então, o Benfica... Não. O Benfica defendeu com 5. Era Tomás, António, Otamendi, Carreiras e Dal. Dos 2 jogos? Sheldon, o Arthur Koglu a fazer o 5º homem. No primeiro Mas jogo. muitas vezes era a defesa a 5 e quem ficava com o Jokers era o Tomás e o António. Sim, percebo. É muito perigoso. Sim, a partir do momento em que um dos centrais tens para apanhar o Jokers é o Marcelo. Sim, esquece. Vá, atenção, respeito pelo Marcelo, mas acho que para defender em bloco baixo é fixe. Sim, agora. Sim, agora... Se queres apanhar o Jokers da corrida... Acho que foi um erro de estratégia do Baki. Eu acho que ele foi surpreendido e... Eu não quero um treinador aqui, ou seja, o Rui Borges quis inovar, Não, claro que não dá para agora, queimar. se me disserem, o Baki demorou a responder, só mexeu o intervalo, devia ter mexido mais cedo. Se calhar outra conversa, mas foi surpreendido, claramente. Um bocadinho como foi o Bruno Lage no encontro com o Rui Borges para o campeonato. Ou seja, o que é que o Bruno Lage ia esperar? Não sabe? Não sabia. Agora, o que o Rui Borges se calhar vai esperar agora dos escocês do Boa Vista. Viu um jogo, ou seja, o que é que vai ver? Uma retranca. Vai ver um arambol de alguém que ganha o campeonato sueco com 25 gols marcados. Vai ser meter um 5-5, se calhar. Um 6. Um 6-4. Um 6-3-1. Um 7-3. O Bocenic já não joga, pois não? Não, nem o Seba Pérez, nem o Vukotic, nem o Ibrahima Camará. E o Kurzawa não jogou o último. Está lesionado. O Kurzawa está sempre lesionado. Veio do PSG, não te esqueças. Temos de esperar que o Vaklik... O Vaklik tem que estar no modo on. Sobre o jogo de Sporting foi um bocadinho isto. Acho que depois das entradas foi só para gerir fisicamente alguns jogadores, não foi para acrescentar propriamente nada. O Pote ainda está um bocadinho a meio gás, mas ainda assim era de uma assistência. Espero que ele até, principalmente até ao derby na Luz, que vai ganhando algum caparro, porque é um gajo muito importante. Espero que a raça boa visteira o ponha no devido lugar outra vez. Está bem. Força. Gil, não sei se tiveste a oportunidade de ver este jogo, eu não tive. Eu também não vi. Pronto, então podemos passar ao jogo. Também ele já comentou, se quiseres aproveitar para comentar mais alguma coisa agora sobre o Sporting. Não mando mais argumento. Então. Antes passamos ao Benfica, e porque foi no mesmo dia e um bocado antes, queria só comentar, já dissemos aqui várias vezes, o quão burro é o Aderlan Santos. Eu já contei esta história, Gil, não sei se estás a par, mas o AVS, AFS
estava a ganhar 1-0 ao Casa Pia, ótimo resultado, era uma vitória que garantia praticamente que não entrava na luta, ou melhor, estariam ali só na luta pelo lugar de play-off e arrumava praticamente o Boa Vista e o Farense. E até tem um livre ofensivo aos 90+3, com 4 minutos de desconto. O que é que o senhor Aderlan Santos decide fazer? Subir para a área. O que acontece? Transição de Casa Pia, golo, 1-1. Portanto, neste momento... Foi ele que quis ir? Não. Foi ele que quis. E, portanto... Não, mas a transição é um bocado mal defendida. E, portanto, o AFS... Atenção, eu gostava que descesse a AFS porque é mais uma daquelas equipas plásticas que eu não gosto que esteja na primeira divisão e por isso preferia muito mais que mantivesse o Boa Vista. Lá está, um campeão. Atenção, quer que eles se mantenham se estiverem financeiramente em condições. E que se reconhece isso, não é? O Vitória de Setúbal desceu há uns anos por causa disso. Mas era muito triste descer em Boa Vista e Farense e ficar o AFS. Sim. Eu quero que deixe o AFS com tudo. Até temos, até a nível de Primeira Liga, temos aqui alguns clubes com tradição. Tirando o AFS. Sim, é isso. Pronto, o Farense fica triste porque voltamos a ficar sem um representante do Sul. Pois certo, até o Portimonense está cada vez mais enterrado lá para baixo na não, já ou seja, não salvou ainda, mas está. Na tabela, não, isso está, mas não está. O Portimonense também não faz. Uma segunda liga muito interessante até. Sim, seja numa ponta, seja da outra. Temos uns 7 candidatos, nem que não seja a lugar de play-off. Sim. O Vizela venceu ontem. O Vizela com uma grande recuperação. Eu gostava que o Alverca subisse. Eu gosto muito do Vasco Plano da Costa. Eu também. É um treinador que eu gosto muito. O Tondela tem aqui praticamente fechado também. Ou seja, tem fechado, subida. Mas campeão agora o Vizela entrou claramente na luta. Sim, o Vizela. Diogo Nascimento. Em grande jogador. Formado aonde? Chegou a estrear pela equipa A? Não. Era essa a minha dúvida. Por falar em equipa A, Benfica. Okay. Foi a Guimarães. Eu também não tive a oportunidade de ver o jogo. Só vi o Blanca dizer que o Truin devia ir para a guerra. Que nunca mais era chamado. Nunca mais era chamado para reforçar a Ucrânia na defesa do país. E vi ao Gil elogiar muito o Truin. E por isso, obviamente, quando cheguei a casa, assustei muito com aquela que poderia ter sido a exibição do Benfica. Portanto, não, Canhoto, vamos aqui um momento de teatro no Espanha, que é. Imagina, está tu a chegar à tua casa, carteira ali na mesa, ali da entrada, não sei onde é que deixas a carteira e as chaves quando chegas a casa. Pá, sair daqui. Abres o telemóvel, tens uma mensagem do João Gil e o Turbino está a limpar tudo e o Benfica está a jogar e não viste nada. Portanto, quero a tua reação em direto. Até pode ser Gil, até pode ser tu a dar a mensagem, a dar a deixa, digamos assim. Não, já fizeste tão bem. Nem foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, eu tinha ido à Vigília Pascal. E disse ao Gil, olha, só estou despachado lá pela meia-noite e qualquer coisa, depois se ainda tiveres acordado manda mensagem para falarmos do Benfica. E vi que o Gil ligou, eu, ai, tu queres ver? E depois eu ligo ao Gil. Não abriste o flashcore, nada? Não viu nada, não sabia nada. Porque vi logo a chamada do Gil, eu pensei, nem quer ver. E depois pergunto, então Gil, como é que ficou isto? E o Gil, só disse assim, eu não tenho palavras. Quanto é que fica ele? 3-1 para o Vitória. E eu não acredito. Porque eu já sabia que tinha estado 1-0. Eu ainda tinha visto o golo do Pavlidis. Mas depois ele lá disse que era 3-0. Mas depois o Gil, quando diz o Turbino está absurdo neste jogo, muito bem mesmo. Eu pensei, Jesus, o Benfica foi amassado. Mas conta lá então. Isto é só para o nosso público perceber se o Gil está a elogiar o Turbino, é porque o dia está a correr muito mal ao Benfica. Verdade. Conta lá a história do jogo, Gil. Ok. Então o jogo começa muito mal para o Benfica, com o Vitória claramente por cima. Oportunidade logo claríssima aos 2 minutos. Por acaso nesse lance até já me ia irritar com o Turbino por não ter saído à bola. Mas pronto, depois ele de certa forma compensou com o resto do jogo. Ele saca umas 2 defesas do campeonato nos mesmos 20 minutos e é de certa forma. Pronto. E depois o Vitória claramente em cima, o Benfica não conseguia ligar jogo. Minimamente, ganhava a bola, era sempre tentava, às vezes nem conseguia despejar a bola na frente, às vezes perdia logo de imediato, e portanto foi isso até aos 15 minutos. Depois o Benfica lá conseguiu equilibrar um bocadinho e conseguiu sair algumas vezes da pressão do Vitória com mais ou menos dificuldade, mas conseguiu sair e na primeira vez que sai assim com maior classe marca o gol. E sai muito bem, é uma grande saída do Benfica. É verdade, onde Florentino faz o passe decisivo para desbloquear, que é um passe direto para o Pavlidis e depois Pavlidis muito bem a segurar e a rodar. Mas ele, creio que uns lances antes, eu agora não sei se vi isto no resumo ou se vi ainda em direto,
Ele tem lá uma perda de bola também que dá uma transição. Sim, pronto, é Florentino. Já é normal. Pronto, é uma grande saída. Depois bola no Cockchu e pronto, e o Cockchu também podia ter passado logo para o lado para o Pavlidis, mas eu percebo, estava na cara do golo. O Varela ainda faz uma grande defesa, a bola fica ali a sobrar e o Pavlidis marca o primeiro. Não vou dizer que fosse justo até àquele momento, porque não era, mas de certa forma o Benfica consegue, na primeira oportunidade, queria marcar um golo e por isso penalizar o Vitória, que já tinha tido aquela grande oportunidade. Depois o Benfica consegue até algum ascendente, não foi durante muito tempo, foi para aí mais 10, 15 minutos, até consegue marcar o segundo numa boa jogada em que estava fora de jogo, o Pavlidis, e depois o Vitória volta a tomar as rédeas do jogo. O Benfica, penso que algo estratégico, recua, baixa as linhas e permite que o Vitória cresça um pouco, mas o Vitória consegue numa falta lateral, num livre lateral que não existia, já agora é importante dizer-se, não existia, cria uma grande oportunidade e depois... É do amarelo Carreiras? Não, é no outro lance. E depois logo a seguir, numa perda de bola, já não sei como é que foi bem o lance, o Nelson Oliveira consegue um bom remate também, que o Trubin faz uma defesa um bocadinho mais fácil, mas com bastante mérito. E depois o jogo vai para intervalo 1-0 para o Benfica, claramente um resultado injusto. O empate, ou mesmo se o Vitória estivesse na frente, não me escandalizaria. A segunda parte foi um bocadinho diferente, o Benfica aí já conseguiu permitir muito menos ao Vitória, é verdade, continua em linhas baixas, mas conseguiu permitir muito menos ao Vitória. Aliás, só tem aquela oportunidade que é a grande defesa ao remate do Chucho Ramírez. E o Benfica acaba por marcar o segundo golo num lance muito bem conseguido, o Carreiras, que claramente causou desequilíbrio, recebe, quando toda a gente pensava que ele ia cruzar, faz um remate fulminante ao primeiro poste, quase em cima do guarda-redes. Não deu grandes hipóteses, bem que eu sou sempre crítico daqueles guarda-redes que não defendem entre o seu primeiro poste. E depois o terceiro golo nasce de um livre, pronto, é um frango do Bruno Varela, nada mais a dizer, e o Benfica acaba a ganhar 3-0, numa segunda parte bem conseguida, mas mesmo assim não me agradou, porque lá está, o Benfica manteve-se em linhas baixas, não tentou tomar conta do jogo e fiquei um bocado preocupado quando a primeira vez que vejo o Benfica a ter bola no meio campo do Vitória, assim bem instalado no meio campo do Vitória, é aos 70 minutos, é um bocado assustador esse dado, que eu pensei, conseguimos estar com a bola mais de um minuto no meio campo deles, claramente instalados, já aos 70 minutos, isto é ridículo. Mas pronto, nesta fase o mais importante é ganhar os jogos, não interessa se é meio a zero, se é com um chouriço, o que interessa é ganhar os jogos nesta fase. Sim, eu concordo com isso, e a mim o que mais me admira é o Benfica conseguir vencer um jogo, com mais mérito ao menos, sem um corredor. Porque Di Maria foi um desastre, uma nulidade, parecia que nem força tinha. Eu lembro que ele logo no início do jogo tenta virar jogo para o Turcoglu, a bola fica completamente presa nos centrais do Vitória, ajudar a defender é o famoso está quieto. E o Tomás Araújo estava completamente roto. O Tomás Araújo não consegue neste momento jogar como lateral. Foi um problema de planeamento do Benfica, que, só para recordar, neste jogo o Benfica tinha jogadores para a frente: Artur Cabral, Amdouni, Belotti, Bruma, Sheldrup, 5 jogadores para a frente, um guarda-redes, não tinha um central, tinha um lateral que era o Dal, um médio, e tinha o Tiago Oveia, que estou a contar como lateral direito, é assim que tem jogado pela equipa B, e Leandro para médio centro. De resto é tudo gente lá para a frente. Não esquecer que o Leandro Santos supostamente era uma opção, não é? Sim, mas imagina, se o Solá já acha que o Tiago, querendo ou não, já tem mais maturidade que o Leandro. O Leandro era júnior o ano passado, é preciso relembrar. E o Tiago já pela equipa B jogou como lateral, deu uma boa resposta e por isso o Laje achou que estaria pronto para ir a jogo. Eu acredito que ele agora na quarta-feira contra o Tirsen seja titular, como lateral direito. E acho que é um bocado desperdiçar o Tiago, mas tudo bem. Eu não acho o Tiago um jogo nada de extraordinário.
mesmo. Acho que se quer jogar no Benfica, pronto, se calhar vai ter de ser como lateral, que é uma equipa com Fiat Klux, é uma equipa com poderio ofensivo, ou seja, em 90% dos jogos de campeonato vai estar por cima do adversário, vai precisar de gente, e por isso, cruzamentos atrasados, alguém consiga fazer o corredor e que tenha um bocadinho mais de cérebro que o Bá, que acho que o Tiago tem, e tem uma boa capacidade física, acho que Cruza sim, muito bem. cruza bem. À frente tinha Sheldrup, o próprio Prestiani, acho que tem um requinte que o Tiago não tem. O Actor Colga é mais jogador, o próprio Bruma nesta fase da carreira é mais jogador, infelizmente. Di Maria, pronto, e por isso no Benfica ele nunca conseguiria se ingrar como propriamente um extremo. Acho que como lateral direito, e tendo em conta que o outro lateral direito é o Bá, o Leandro ainda está verde e o Tomás também não deve aguentar muito mais tempo como lateral, poderá vir a ser uma opção válida. E por isso, acho extraordinário, frente a esta equipa do Vitória, que é bastante difícil de enfrentar, e eu já tinha dito ao Gil, antes do jogo, que o Benfica ia ter mais dificuldades no Dom Afonso Henriques do que no Dragão. Verdade. Disseste logo na altura, antes do jogo com o Porto. Sim, porque é uma equipa muito bem montada por parte do Luís Freire, com peças piores do que tinha Rui Borges, já tem mais pontos que o Rui Borges no campeonato, pelo Vitória, e por isso muito, muito mérito ao Luís Freire, que acho que foi... Não perdi. O Vitória tem em casa 3 derrotas este ano. Sim, e é... Porto, Benfica e Betis. E é tudo goleadas. Eu vi um tweet do Vitória da Depressão que era se é para perder, é para perder a sério. É 3-0 com o Benfica, 3-0 com o Porto e 4-0 com o Betis. E o Vitória, por outro lado, também dizer que muito mérito pelo campeonato está a fazer a ser um guarda-redes. Porque o Bruno Varela, a não ser a ligação emocional... Mas quando era o Sporting até dezembro, ninguém dizia nada. Como é agora o Vitória, tudo bem. Eu literalmente dei-te o mérito o ano passado de ter sido campeão sem guarda-redes. Eu não fui. E por isso, muito mérito ao Vitória. Se bem que o guarda-redes também está no banco, o Charles. Também está descendendo. Por isso acho que o Vitória precisa, não sei se já estabilizaram mesmo financeiramente, mas é arranjar desesperadamente um guarda-redes. E apesar de eu achar que o Chucho Ramírez tem uma boa margem de evolução e esteve bem na segunda liga, um ponta de lança, um gabarito acima, Nelson Oliveira, acho que mesmo que está a dar as últimas, já não é o mesmo Nelson Oliveira do início da época, que até ouvi malta a ponderar levá-lo à seleção. Portanto, acho que Vitória para a próxima época, para atacar mesmo a próxima época, precisa de um guarda-redes e um ponta de lança, que no fundo foi isso que entalou o Vitória neste central. jogo. Sim, o central. Que faça companhia ao Filipe Relvas. O Borevkovic não é mau. Não, é horrível. Eu não gosto nada do Borevkovic. O Villanueva não teve mal. O Villanueva não teve mal. É muito lento. Muito estranho. Às vezes a nível de concentração toma decisões muito estranhas. Eu não sei como é que ele era lateral esquerdo no E o Santa Maia, Clara. Há outro gajo de central deles que eu não me lembro do nome. Pronto, um lance. Não é... Então e o que é que decidem campeonatos Sim, e está bem, objetivos? Não são mas lances? não é, mas acho que não é por É aí. que não é ser papado por um extremo Acho que não é desequilibrador, por aí. é por um lateral, que joga com um lateral baixo. Acho que não é por aí. Não é a mesma coisa. Acho que não é. que por aí. Eu acho que é mais urgente um ponta de lança e um guarda-redes. O Carreras também teve mal defensivamente. Foi papado 3 ou 4 vezes pelo Arcanjos. Um extremo desequilibrador é diferente seres papado por um extremo desequilibrador ou por um lateral baixo de construção. Não, mas o Carreras não é isso. O Carreras faz-te o corredor todo, se eu preciso. Ainda no jogo com o Aroca, o gajo vai por ali 32 e cruza. Contra o Porto, na primeira volta, o gol que ele marca. O Carreras é muito mais do que jogo. Carreras é o jogador da época do Benfica, volto a dizer. Sim, eu concordo plenamente. Não, da época concordo, da segunda metade não concordo. Aí é o Pavlidis. Otamendi. Concordo, não. Olha, mais um bom jogo, Otamendi. Que pronto. Mas deixa só dar estranhamente também. Sim, estranhamente para mim não é estranho. Ele ultimamente tem vindo a melhorar. E ele é isto, ele não é. O que eu posso dizer? Resumo só, até QB parecido, não tão igual, que o Vitória apresentou-se um nível muito superior ao que se apresentou contra o Betis, mas a moral da história é um bocadinho a mesma. Os jogadores do Vitória tecnicamente estão quilómetros abaixo daquilo que estão os adversários em questão aqui, portanto o Betis e o Benfica, porque o Vitória taticamente esteve muito bem, conseguiu anular os pontos fortes do Benfica. Depois o último passo não entra, o remate não sai, e o Benfica nas poucas oportunidades que tem, o passe entra e o remate sai,
nada a dizer. Tecnicamente uma equipa é melhor que a outra, apesar de, taticamente, o Vitória ter sido, é que não foi superior, foi muito superior ao Benfica. Porque não é, digamos, aceitável. Eu estava a comentar isto contigo no dia. Não é condenável teres de jogar, baixar o bloco e jogar em transições. Não é todo condenável fazê-lo. É mais condenável fazê-lo quando tu tens de longe o maior orçamento do teu campeonato. É diferente, ou seja, eu não condeno, sei lá, o João Pereira do Casa Pia na primeira volta ter ido ao Valal contra o Sporting de Amorim, tipo, olha, o que é que eu vou fazer aqui? Bem, se calhar vou montar um autocarro. Eu não condeno isso. Agora, se fosse o Sporting de Amorim contra uma boa época do Casa Pia a fazer isso, por amor da santa. Agora, eu percebo aqui o argumento de estamos numa fase que não importa convencer, importa é ganhar, isso é pragmático e etc. Eu não sei. A questão é que eu nem sinto que o jogo tenha sido preparado para ser pragmático. Eu sinto que o jogo, em primeiro lugar, eu sinto que a preparação, seja ela qual tenha sido, foi logo mandada de sopa a partir do momento em que o Vitória começa a dominar o jogo. E a questão é que o Benfica ganha porque tem melhor plantel. Não foi totalmente de acordo. O Benfica ganha porque tem melhor plantel. Foi ponto, porque tem melhor plantel, neste caso, com o Vitória. Porque o Bruno Lage não mexeu assim particularmente o jogo, meteu ali uma dinâmica diferente com 3 centrais, a partida já estava a ser preparada no 2-0, mas só acontece no 3-0. A entrada do Washington pela lateral direita ajuda muito a equipa, querendo ou não. Mas não foi bem por iniciativa do Bruno Lage, foi porque o Por necessidade. estava todo roto. Sim. Mas é que faz uma diferença enorme. Se o Tomás Araújo estivesse bem, se calhar o gajo não saía. É que é aquele momento que a partir dali o Benfica consegue se instalar mais. Mas a vitória do Benfica veio do banco? É este o meu ponto. Não. Eu acho que ajudou muito a conseguir estabilizar o jogo. Porque o Benfica tem quê? Até ao 3-0, porque a partir dali do 3-0 a Vitória desliga um bocado e o Benfica até podia ter ainda volumado mais a coisa. Mas até ao 3-0 o Benfica tem quê? 4 oportunidades? Que eu lembro que há assim um falhanço um bocado escandaloso ali logo a seguir a 1-0 e foi isto. Aquele remate que o Varela defende meio fotografado. E há o Sheldrup também. O Sheldrup, é esse. Não, estava a passar do Sheldrup. Então é isso. Portanto, 4 oportunidades que o Benfica tem, claras e evidentes de gol. Se bem que o terceiro é bem uma clara e evidente de gol. O Bruno Varela que transforma numa clara e evidente de gol. Portanto, 4 oportunidades, 3 são gol. Mas isto por é isso, de precisão técnica, é de um nível diferente. Por isso é que eu acho que mesmo que o Bruno Lage ganhe tudo em Portugal este ano, e apesar de não haver muitos argumentos para o despedir, eu não contava com o Bruno Lage para a próxima época, porque o Benfica não consegue, tem muitas dificuldades em assumir o jogo. Com Bruno Lage, os melhores jogos do Benfica são quando o Benfica é inferior em termos de posse de bola ao adversário e tem o domínio do jogo, pronto, sem contar o tiro senso, pronto, ok, boa, ganhaste uma equipa em que os jogadores são literalmente pedreiros e engenheiros, ou seja, com todo o respeito. São o Campeonato de Portugal, não é? Sim, estão Campeonato de Portugal. Campeonato de Portugal então, e para descer. Sim. Então meio que para descer, pelo que me lembro. Não, são semi-profissionais, com todo o respeito. Ou seja, então da primeira cidade falta um budget gigantesco depois desta campanha. Não há um problema nenhum em uma pessoa ser pedreira, não é? Ou seja, mas não é. Pronto, esse não é o tema da conversa. O tema da conversa. O meu tema é que o Lage não tem mãos para o Benfica, ou seja, não dá para contar uma época que o Benfica quer atacar todas as competições a confiar, ok, vamos precisar de dominar os jogos. Todas as competições estamos todas as competições. Não, obviamente. Por isso é que eu acho que o Lage é capaz de ser um ótimo treinador adjunto. Sim. Porque é bom na estratégia, ajuda, mas não há de passar disso. Deixa eu só fazer um comentário final que vai muito a isso que tu estás a dizer do Lage, que é o Lage, para já entrar com o Di Maria neste jogo é completamente estapafúrdio, porque o Di Maria é um jogador refinado tecnicamente, é um jogador para tirar um da frente e fazer o passe. Eu acho que o Di Maria até a final da época do Benfica não devia ser titular. Acho que não está em mínimas condições. Pronto, mas aqui a questão é que isto vai ser um jogo mega físico com o Guimarães, que já é uma equipa super física, no campo que estava como estava, todo encharcado, como se podia ver. Pesado. Por isso é que se calhar tu dizes que o Di Maria parecia que não tinha força, não é? É normal, ele tentava ajustar a bola. Uma opção muito melhor. Olha, até o Bruma. E dar aqui também este crédito que o Gil ia dizer isso agora. Tinha-me dito que o Di Maria, que achava que o Di Maria tinha simulado a lesão e tinha sido ele a ter a dignidade de, bem, isto não dá mesmo para mim, vou aqui simular uma lesão e... Exatamente. É que me pareceu claramente no momento em que ele do nada tipo, agarra-se à perna assim a fingir, mete a mão no ar e chuta a bola para fora, e eu penso, ele claramente não quer continuar a jogar porque sabe, porque sabe que ele está lá, não está a fazer nada, ele sabe, o próprio jogador tem essa maturidade, ainda bem, por isso é que ele é campeão do mundo. Mas acho que um jogador deve fazer isto?
Eu acho que um jogador perfeitamente deve fazer isto. Se o jogador sabe que não vai contribuir para o jogo... E se sabe que o treinador não tem coragem de o tirar, acho que é de uma maturidade gigante. É que o Di Maria sai... Eu acho que é uma questão de humildade, mas ou seja, onde é que é aqui a linha? Eu não estou a dizer que isto acontece com o Di Maria, estamos a falar no geral. Onde é que está aqui a linha entre humildade e o... E falta profissionalismo. Eu não disse humildade, pelo contrário. Mas digo ou seja, eu acho que é uma questão de humildade, ou seja, um campeão do mundo não digo só de humildade. Não acrescentar nada que tem de sair. Mas é que não é isso. Mas é que não é isso, é que não é só não acrescentar nada, é que ele estava a ver claramente que ele não estava a conseguir dar nada ao jogo, ele estava a prejudicar a equipa naquele jogo, ele sabia disso, ele tem maturidade para isso. Carreras, o amarelo ao Carreras é um absurdo. O treinador considera que ele, dentro da cabeça do treinador, está a fazer parte da solução para chegar ao melhor resultado possível. Mas o treinador é o que é, pronto, sabemos. Está bem, mas já tive o Rodrigo a falar do treinador. Mas é que isto é um ponto muito válido. Dentro da cabeça do treinador, que é o patrão, não é? O patrão só há um. Está bem. Dá um murros na mesa. Que é o patrão do atleta, é acha que com ele são mais perto de atingir o melhor resultado possível dentro daquele contexto. O atleta, voluntariamente, diz: não me apetece. Não é não me apetece. Não consigo. Peço desculpa para a propaganda benfiquista neste não episódio. Não me apetece. Alguma vez viste o Di Maria fazer uma coisa semelhante? O não me apetece foi o Otamendi no 5-0 no Dragão. Que foi, bem, isto está a 3 vezes, me lá dar aqui uma fruta e ir-me embora. Estou farto disto. O Di Maria foi, bem, tendo em conta o estado do campo e as minhas limitações físicas, isto não dá mesmo. Fazer assim não, ele deve refletir. Claro que sim. Esse pensamento claro que sim. Mas um jogador deve decidir se ele sai ou não. Não deve decidir. Acho que sim. Acho que o Bruma nunca na vida faria isso. Ia lá estar e tentar. Mas eu nem acho que os jogadores têm de fazer isto. Os jogadores têm de estar em campo, a tentar cumprir ao melhor as funções que o treinador lhe deu, até o treinador dizer vamos embora. Ou até não poder mais fisicamente. Mas eu acho que ele ali foi muito inteligente. Foi mais inteligente que o treinador, muito mais. E o que é que teria acontecido se ele não tivesse saído? Eu não concordo, eu não acho que isso. O que é que ele não teria, teria acontecido? Não, atenção, é capaz de ter valido uma vitória ao Benfica. Ora, estás a ver? Era menos um em campo. Naquele momento era menos um em campo. Eu não discordo dessa questão, mas o meu ponto é, um jogador deve fazer isto? Eu acho que não. Depende um jogador que saiba o que está a fazer, não é? Não é o Jokeres de repente, bem, não consegui marcar 10 golos ao Borges. Não é, olha, já estou cansado aos 50 minutos, vou embora, não me apetece mais. Não é isso, é que não é isso que aconteceu. Mas só dizer que se há coisa que há a elogiar o Laje é nos amarelos para o Florentino e para o Di Maria. O do Di Maria só levanta uma questão que é qual é que é o critério para um jogador no banco ver amarelo e vermelho? Porque às vezes um jogador protesta no banco vê vermelho, o Di Maria protestou viu amarelo. Ou seja, não sei. Qual é que é o critério? É pedido. É pedido. Mas eu acho muito bem e foi muito inteligente e foi uma coisa que eu não gosto nada do Laje e acho que eu disse aqui. Achas? Acho que deixa bem claro. E se há uns anos se elogiou o Mourinho por expulsar o Sérgio Ramos e o Xabi Alonso na Champions para poder poupá-los no próximo jogo. Uns anos a seguir o Sérgio Ramos fez a mesma coisa e foi eliminado pelo Ajax. Pronto, o Laje está a correr esse risco. É uma estratégia. O Laje está a correr o risco de não jogar com Di Maria e Florentino contra o AVS. Ou melhor, nem sei se limpa para a taça, ainda não percebi também o critério. Não. Acho que não. Mas, não, a acumulação de amarelos não limpa para a taça. É vermelhos. Vermelho direto. Okay. Pronto, não limpa para a taça. De vermelho direto, até ajudava mais o Benfica. E por isso acho que fez muito bem. Foi inteligente e se havia jogo para poupar era agora contra o AFS, porque é uma equipa fraca, com alguns bons. O Benfica na primeira volta. Vamos lá ver. Eu sei que tirou. Já com este treinador. Mas com este treinador incompetente saiu. Tu há 10 segundos estás a elogiar a decisão do homem. Uma decisão, mas não elogio o trabalho do treinador no geral. Podemos. Vamos lá. Portanto, vamos falar em comboios. Portanto, o Manchester United sofreu a 15ª derrota nesta edição da Premier League. O seu pior registro sempre na prova. Sim. O seu pior registro sempre na prova desde o novo formato da primeira divisão inglesa. Portanto, a Premier League foi criada neste formato em 92-93. E há 35 anos que o Manchester United não sofria tantas derrotas numa época na Liga Inglesa no geral. Portanto, 89-90, já Ferguson como treinador, perdeu por 16 vezes numa temporada em que venceu a FA Cup. O Sr. Amorim está a caminho de bater este recorde. Perdeu este fim de semana com o Wolverhampton, um grande gol de livre de Pablo Sarabia. Uma boa descoberta no banco do Wolverhampton, que se calhar a nível de gestão de carreira nem fez grande sentido, mas já tudo bem. E interessante, numa época onde só a Liga Europa pode salvar a coisa. E que ia sendo eliminado. A Mourinho pode estar com este registro interessante. Vítor Pereira,
num sentido contrário, e isto vou falar de cor, vai em 7 jogos sem perder para a Premier League, sendo que os últimos 5 são 5 vitórias consecutivas, Bem bom. o que é um dado muito interessante. Vítor Pereira, desde que pegou no Wolverhampton estava enterrado em no penúltimo lugar para não descer, e entretanto está até Estabilizado. acima do Man United. Exato. Neste fim de semana ficaram 100% decididos os despromovidos da Premier League, que já estava decidido o Southampton, Leicester e Ipswich também confirmaram o seu destino agora. Portanto, Amorim está safo, mas Vítor Pereira ainda muito provavelmente vai acabar no campeonato à frente de Amorim. Acho que é um ponto interessante. Gil, sua declaração. Trago aqui uma declaração de Luís Figo sobre Ronaldo. Diz: bate todos os recordes, não digo que não, em relação aos 1000 golos da carreira. É uma declaração muito interessante. Eu acredito que o Cristiano vai lá chegar, de certeza, pelo menos na cabeça dele também acredito que isso esteja muito presente. E já agora perguntava-vos o que é que acham disso. Acham que é possível? Ainda por causa estamos a falar sobre isso. Eu disse que a coisa mais inteligente que o Ronaldo podia fazer depois do Mundial era ir tipo a uma liga tailandesa ou qualquer coisa. Uma cena que os jogos ainda fossem oficiais, baterem mortos, marcarem golos e vir embora. Está feito. Olha, E não ir ao Mundial 2027. E ir ao Mundial. Ir ao Mundial, titular pelo Gonçalo Ramos, 90 minutos todos os jogos. E vamos para cima dele. vamos embora. Rodrigo. Muito bem, os meus colegas de quarto de hoje, um deles ou melhor, hoje vou trazer muitos. Foi Páscoa, portanto ressuscitaram muitos porque de facto são imensos. Mas o principal, o que jogou com eles todos, quer dizer, eles jogaram todos juntos no mesmo clube, jogou com Kelvin, Diogo Viana, Nico Gaetan, Alexandro, Castro e não sei quem é este Luís Martins, mas jogou com eles. Vamos recuar ao ano de 2012, Temos a posição ou não? médio centro. Portanto, O João Moutinho? passou por Braga, Marítimo, em Portugal. Só Braga e Marítimo? Braga, O de resto jogou com o Braga Alexandre. Marítimo. Não sei quem é o Alexandre. É brasileiro. O lateral que foi do Tu não Porto. acabaste de ouvir o Gil a dizer quem é o Alex. Aquele lateral que foi do Porto e o da Juve. Alexandro. Ok, percebi o Alexandro. Jogou no Pá, percebi. Bordeaux. Esteve agora no Marítimo este ano ainda, mas depois teve de sair devido a problemas familiares e voltou para o Brasil. Começa com F, começa. Com F? Fabrício? Não. Fran Sérgio, Sérgio. Yeah. que partilhou o balneário no Internacional de Porto Alegre, treinado por Dorival Júnior, curiosamente, antigo selecionador brasileiro, em 2012 com Muriel Becker e com o seu irmão do Alisson Becker, com Cláudio Wink, que depois jogou no Marítimo, lateral direito, com eu nunca sei dizer se é Juan Sejuan, que foi central da Inter, com Otávio, do Porto, Sim. Oscar, do Chelsea, com Isto toda a gente junta no mesmo plantel internacional. o Fred, que está no Fenerbahçe e passou no United, com Cassiano, de Casa Pia, bem. Quem é e, da seleção? Poço. e o principal que eu queria trazer, Diego Forlan, No em Internacional. 2012, no Internacional de Porto Alegre. Pô, grande equipa, bem. acabaram em que lugar? 10º. Sempre que o brasileiro é muito competitivo. E é verdade. Muito É das ligas mais competitivas. Calma, Jorge Jesus. Mas pronto, foi este o nosso episódio. Para a semana vamos ver. Mas pode ser que em princípio seja com convidado. Se não for, aliás, calma, falta uma coisa essencial para este episódio. Que eu até me lembro, da meio da última semana, pensei, pá, poça, um episódio tão bom com o Rui Santos, mas é pá, senti aqui falta do episódio presencial porque não fizemos uma pergunta ao Gil. Gil, quem é o principal candidato? O Gil perguntou ao Rui Santos. Que eu perguntei. Não, mas eu quero Ele- saber, ao dia de hoje, não, à última semana quem é que seria? Antes do À resultado. última semana era a última semana seria o Sport Lisboa e Benfica. E esta semana? E esta semana é o Sport Lisboa e Benfica. Eu ainda acho que é o Benfica o principal candidato. Uhum. Pode ser que para a semana a coisa mude. Os mesmos resultados, toda a gente continua empatado em pontos. Não, mas o não. Gil diz, Ao Baxter, tens um trabalho. Mas Eu acho que quanto mais para a frente, se o Benfica não perder pontos, cada vez mais favorito vai ficando. Não, mas imagina, o Benfica ganha a rasca ao AFS 1-0 e o Sporting dá tipo 10-0 ao Boa Vista. Tipo, tu mantinhas Sport Lisboa e tinhas a mesma Benfica. coisa? Sport Lisboa e Benfica. Tens o Benfica empatar. Aí já é diferente, aí já estamos a falar de perda de pontos. E ambos perderem. Não, mas mesmo assim, se o Benfica empatar, continua a acreditar que é o Benfica. Se o Benfica Não, perder, uma aí coisa já... é acreditares, é quem é que é o favorito ao título, na tua opinião.
O favorito. Continuo a achar, se empatar, continuo a achar que é o Benfica. Ainda há um mês ele estava bem. Não é bom, não é prudente estar aqui a O dar treinador não favorito. mudou. Agora aqui é bem, eu tenho certeza que... Não tenho certeza. Favoritismo. Acho, estou confiante. Está bem. Mas pronto, foi este nosso episódio. Espero que tenham gostado. Continuem a comer 70... Ai, não sei falar. Comer 71. É 78. A lanchar. Continuem a Podem consumir... aproveitar enquanto estiverem a comer para ver 78. Exatamente. Sim, mas... Continuem a consumir 78. Fiquem bem e até à próxima. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!